Aleluia, aplauda Jesus. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Sentem no Espírito. Aleluia. Amém. Irmãos, eu pelo menos, estou esses dias a pelejar com Deus a respeito de entender o novo nascimento. De entender realmente o que significa o novo nascimento e também como procede um cristão pelo novo nascimento. A gente se preocupa porque hoje a Igreja de Cristo na Terra, ela tem caminhado por caminhos literalmente difíceis e afastados, amém, da presença de Deus. Nós estamos como igreja mais do que nunca sendo trabalhados pelo mundo das trevas, através das alegorias humanas e de tudo mais. Nós estamos vendo que o carnaval, tem gente que até brinca na internet, né? Irmão, você já pode voltar para a igreja, o carnaval já acabou. Você já pode voltar porque já passou o carnaval, você já pode voltar. E existem muitas pessoas que realmente elas esperam chegar essas datas, como eu sempre ensino na igreja, a respeito do Natal, Carnaval. Enquanto eu queria muito estar no sítio da IDPB ali, no Arpan, onde foi uma coisa de outro mundo esse retiro. Foi algo tremendo mesmo, muito bem preparado, muito bem elaborado. Foi sobrenatural o retiro, enquanto eu queria estar lá como cristão, né? Muitos cristãos que se diziam e se dizem ser cristãos preferiram estar nos carnavais. E aproveita o carnaval para se enfeitar, né? Para não ser visto com a máscara, né? Para não ser visto porque se veste de Chapolin, de Chaves, de Papai Noel. Se veste de tanta coisa, né? Se veste de tanta coisa para ninguém ver, né? Mas não é assim que realmente funciona, né, irmãos? E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu não estou errado quando eu estou a receber de Deus um fortalecimento para destrinchar realmente sobre o novo nascimento. Porque nós precisamos saber se nós já nascemos realmente de novo ou não. Não é verdade? Nós precisamos, irmãos, eu continuo batendo nessa tecla que os cristãos, né, de hoje
E os cristãos de hoje precisam entender que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Que passar disso vem do maligno. Quantos estão entendendo? Irmãos, ser cristão é renunciar ao mundo. Ser cristão é realmente virar as costas para esse mundo, porque nós precisamos entender que esse mundo, ele é passageiro na nossa vida. Passageiro. Hoje, quando eu, na realidade, esses dias, me deparando com uma situação, estava falando no início para a irmã Irismale na frente, sobre a moça que morreu lá da igreja do Jean, né? Lá do Marcelo, lá na Sharp, Ipadã, da igreja Ipadã, uma diaconisa nova, 31 anos, ministrando domingo na igreja, sentiu uma dor, aí foi para o hospital, levaram, o pessoal ainda foi fazer uma oração lá na frente, repreender, aquela coisa toda. Primeiro diagnóstico, pedra nos rins, aí depois foram dizer não é mais pedra nos rins, ninguém sabe o que é. Morreu, pelo menos o que o Marcelo me falou, diz que um líquido subiu aqui, foi para o cérebro, ninguém sabe. Essas coisas que falam. Mas o que eu quero dizer para você, irmãos? É que eu vou falar disso, você tem que ter a certeza da sua salvação. Você tem que ter convicção da sua salvação. Porque assim como a casa dela aprontou no céu, a minha e a sua pode estar quase, talvez faltou a fechadura para entregar e não tem um material de construção do céu, mas está chegando. E eu disse para o Marcelo, irmão, a casa dela ficou pronta. Conforme as casas vão ficando prontas, Deus vai chamando seus filhos para assumir as casas. É muito bom o mundo, é muito prazeroso, a carne, a vontade da carne, é muito bom. Eu já vivi isso, vocês já viveram, e eu até em nome de Jesus quero repreender aqui se você ainda estiver vivendo. Mas é muito bom, é muito gostoso, meu Deus. Derramar cerveja assim, fumar, estar no mundão, mulher, homem, né? Mas e aí? No outro dia, tudo isso passa. Você alimentou a carne naquele momento, a carne foi saciada, no outro dia ela vai ter fome de novo. No outro dia ela vai ter sede de novo. Mas Jesus nos ensinou algo na sua palavra. Ele falou para aquela mulher no poço, lá no poço, a mulher samaritana, que ele pediu água para beber, que ele queria água, e ela não tinha como tirar. Mas Jesus disse algo para ela, muito bonito. Aquele que beber dessa água voltará a ter sede. Vai ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, comece a examinar daí, que quando você come de Deus e você bebe de Deus, você nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Mas quando você bebe da carne desse mundo, quando você come da carne e bebe da água desse mundo, você vai voltar a ter fome e voltar a ter sede. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Então não adianta. Hoje nós conhecemos a palavra da verdade, você conhece. Então viva através dela e viva por ela. Amém? Viva através dela e viva por ela. Irmãos,
nós precisamos viver mais as coisas de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ainda há tempo, e esse é o momento de nós fazermos reflexões de momentos na nossa vida para saber quem somos nós realmente no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, eu quero falar hoje novamente sobre esse tema. Eu ia falar hoje de santificação, pelos estudos que eu tenho para passar para a igreja, para terminar de passar para a igreja, mas eu senti no meu coração mais forte de falar sobre, mais uma vez, sobre esse tema. Diferentes palavras, mas sobre o mesmo tema, que fala sobre a experiência do novo nascimento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia hoje comigo no livro de Efésios. Você já sabe que o texto base realmente para isso aí é o que está lá no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, se eu não me engano, até o 7, que fala sobre Nicodemos. Nicodemos, ele não entendia a questão do novo nascimento, porque ele achava que nascer de novo era voltar ao ventre materno, já sendo velho, e isso era impossível. Amém? Jesus não estava falando desse nascimento. Jesus estava falando do nascimento da onde? Da água e do Espírito. Amém, irmãos? De antemão, eu quero preparar a igreja a todos que ainda não são batizados em Cristo. Que nós estamos vendo um culto no domingo, num dia de domingo, para depois da palavra nós terminarmos com o batismo aqui dentro da igreja. Amém? A gente só está verificando aí uma piscina, né? Alguma coisa que dê para entrar, dê para sentar dentro, se ajoelhar, né? Mergulhar, tá bom? Vamos fazer como aquele servo da rainha, né? Rainha de Sabá, Candácia, né? Tenho lembrança agora. Ele estava na estrada e foi Filipe que foi até ele, não lembro agora. Queria ver os bons de Bíblia aí me ajudando. Foi Filipe, né? E Filipe olhou para ele na carruagem, ele andando, voltando. E Filipe disse para ele: o que estás lendo? Ele disse: eu não entendo muito isso. E ele narrou e Filipe disse: tu estás lendo assim, assim, assim. Mais ou menos isso aí. E ele disse que, resumindo o assunto, ele disse sobre o novo nascimento, sobre a água, o batismo. Ele disse: olha, ali tem água, o que me impede? Lá não disse que era uma água corrente, lá não disse que era um poço, lá não disse que era uma lama, lá não disse que ali tinha água. É isso que o texto diz? Ali tem água, o que me impede de ser batizado? Mas eu quero dizer uma coisa para você que ainda não é batizado ou que já foi batizado. Batismo é coisa séria, tá, irmãos? Batismo significa morte e vida. Você tem que ter convicção no batismo. Ah, eu quero batizar. Você tem certeza? Você tem convicção de que você quer batizar, porque o batismo ele vai te trazer uma nova vida. Você vai nascer da água e do Espírito. Você está pronto para isso? É isso que você quer? Ou no próximo carnaval tu vai desviar? No Natal tu vai desviar? Ou no boi, no caprichoso tu vai desviar? Você está entendendo? Batismo é coisa séria.
nascer da água e do Espírito, isso é coisa séria. Aleluia. Então, aprenda isso, tenha essa certeza, essa convicção, né, irmãos, que isso significa seriedade, caminho na presença de Deus. Então vamos ler o texto. Efésios 2, 1:6. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vejam bem, entre os quais também todos nós andamos outrora, em outro tempo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, mortos no pecado. Efésios. Tu está onde? Apocalipse? Pois é. Efésios 2, 1. Não é isso? Do versículo 6 ou do capítulo 6? Mas vou já ler o 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora vem o 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está vendo aí, você em casa faz uma exegese desse capítulo para você ver quem era você, quem era eu. Amém? Então, irmãos, o novo nascimento, ele é sem dúvida nenhuma a mais linda experiência que um homem pode viver aqui na terra. Por isso que lá na África, quando há batismo lá é uma felicidade, e é batismo assim de 1.000, 2.000 pessoas. As pessoas entregando a vida para Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque elas estão vivendo ali aquela vida de pobreza, de miséria, de escassez. E enquanto alguém não chega com ela dizendo: olha, a tua vida pode melhorar e mudar, não que tu vai ter riqueza, não que vai ficar tudo farto, mas tem alguém que pode mudar todo esse teu sofrimento. E eles dizem: quem é? Quem é que pode mudar? Quem é que pode resolver esse problema na minha vida? Dia desse eu estava vendo o angolano sentado na beira do caminho, e tinha 2 filhos dele assim, eles estavam comendo aquela, eu acho que é tipo um bolinho de arroz, mas é aquele arroz batido, né? Depois eles fazem a massa, isso. E ele comendo, e ele mesmo filmando, ele dizia na língua dele,
português bem claro assim, mas dizer: você tem tudo e ainda reclama aí onde você mora. Vocês são fartos por esse mundo e reclamam. E as duas crianças: vocês estão felizes, meus filhos? Eles: somos felizes, somos felizes. E às vezes a gente, porque a carne tem gordura, a gente reclama. Porque o peixe não está ovado, a gente reclama. Porque a farinha é só pó, a gente reclama. Não é verdade? E esse povo, quando experimenta de um novo nascimento, quando experimenta de uma novidade de vida, como a Bíblia diz, a vida deles é transformada, é mudada, eles pulam, não há culto triste naquele lugar. Não há uma reunião que se faça naqueles lugares aonde há tristeza, não existe. Sabe por quê? Porque eles entenderam o novo nascimento, a importância de não ter nada, mas ser feliz com Cristo. A importância de saber que é escasso, não tem, porque eles sabem que por aí existe, mas eles têm talvez aquilo que nós não temos: Jesus. É por isso que eu continuo, irmãos, igreja, batendo nessa tecla que eu não consigo ver um crente, um cristão nascido de novo sendo apático, sendo ali aquela pessoa que está querendo morrer, que está querendo ali pedir arrego de tudo, triste, abatido. Meu irmão, você tem tudo e não consegue ser feliz. É impossível nós sermos, irmão, entenda isso. É impossível você ser crente, ser um cristão que nasceu da água e do Espírito, que largou o pecado, largou o mundo e continuar com as mesmas mazelas. Não consegue adorar a Deus, não consegue louvar a Deus, não consegue cultuar a Deus, não consegue ser feliz em Deus, irmão. O problema nunca vai acabar nessa terra. Se você provar para mim que aceitar Jesus é a solução dos teus problemas, irmão, se isso fosse realmente a solução do problema de todo mundo, ninguém mais estava nesse mundo. Aceitar Jesus não é isso, não é que vai resolver o problema, não é que vai acabar a dor, o sofrimento, não é. É uma certeza, é uma convicção de que, ainda que tudo pareça contrário na nossa vida, a certeza que nós temos é que Ele está em nós e que nós estamos nele. Você está entendendo? Você pode ter rios de dinheiro, você pode ter o melhor carro, a melhor casa, você pode ter fazenda, bois, pode ter tudo, mas se tu não tiver Jesus, tu não tem nada. Se você não tiver certeza da sua salvação, você não tem nada. Você ganhou o mundo inteiro, como diz a Bíblia, e quando te pedirem a tua alma, a tua vida, o que tu tens, vai ser para quem? Então essa é a convicção, é a certeza do novo nascimento. Então esse texto que nós lemos fala, que nós não lemos, né, porque é o de João 3, que é o de Nicodemos, mas eu vou botar dentro da mensagem para não ficar duas leituras. Mas o texto que fala sobre Nicodemos, de um homem chamado Nicodemos, que foi falar com Jesus, embora Nicodemos fosse um religioso piedoso, cara de um coração bom, piedade de tudo, compaixão de tudo, amor. Embora ele fosse um religioso piedoso, ele não sabia o que significa, ou o que significava naquele momento o novo nascimento. Assim também está cheio de pessoas aí, que estão aqui na igreja A, na igreja B, na igreja C, que não entenderam ainda o que significa o novo nascimento, que não sabem ainda na sua vida o que é o novo nascimento. É por isso que a vida não muda, é por isso que não há transformação, é por isso que não há renúncia, porque não compreenderam o novo nascimento.
Então, irmãos, em resumo, o novo nascimento ocorre na vida de um homem, no exato momento em que ele reconhece ser um pecador e abre o seu coração para receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Aí acontece a explosão. Acontece o novo nascimento. Você nasceu da concepção entre seu pai e a sua mãe. Você foi concebido. De um momento entre pai e mãe, homem e mulher, você nasceu. Seu nascimento humano, físico. Mas o novo nascimento se dá nesse exato momento, quando você reconhece que é um homem e uma mulher pecadora, e se volta para o pecado, dizendo que você não quer mais viver essa vida, e agora você quer viver uma vida com Cristo. Agora você quer ter uma nova vida. Aí é o segundo nascimento, é o novo nascimento. O nascimento da água e do Espírito, do reconhecimento de que você necessita de Deus na sua vida, de que você precisa realmente do Espírito Santo de Deus para viver, para andar e para ser. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta você trabalhar anos e anos, conquistar tudo o que você quer, mas você não ter Jesus, você não tem nada. Não tem nada. Então, nesse momento, o espírito do homem, ele é vivificado pelo Espírito Santo, porque o espírito está morto no pecado. Você anda porque está vivo na carne, mas você está morto espiritualmente por causa do pecado, da vida que você leva, da vida que você traçou para você. Você acaba quebrando princípios estabelecidos da palavra de Deus, e isso é pecado. Você está entendendo? E isso é pecado. Então, nesse momento, o espírito do homem é vivificado pelo Espírito Santo, passando o homem a ter vida espiritual, recebendo uma verdadeira alegria e paz, conforme o texto de Efésios capítulo 2 que nós lemos. Então eu quero falar para você nessa noite sobre evidências. Evidências do novo nascimento. Irmão, eu não me preocupo com outra coisa. Eu me preocupo em a igreja estar entendendo qual é o propósito de Deus para ela. Se a igreja estiver entendendo o propósito de Deus para ela, eu estou tranquilo. Eu entendo que a minha missão está sendo cumprida. O trabalho designado por Deus no meu coração está sendo realizado. Então há uma necessidade de nós entendermos quem realmente nós somos em Cristo. E as evidências do novo nascimento têm que estar em nós. Amém? E eu quero falar sobre a primeira evidência do novo nascimento, que quando nós realmente temos o novo nascimento, nós temos uma certa repulsa e tristeza pelo pecado. Irmão, eu quero é ver, você pode prestar atenção, que eu sei que você já teve essa experiência e tem, de que quando você é nascido realmente da água e do Espírito, nascido de Cristo, que você comete pecado, você treme diante do que fez. Sim ou não? Você tem uma repulsa, você tem dá vontade de você gritar, dá vontade de você espernear. Por quê? Porque você cometeu um pecado. E isso é muito bom, porque mostra para nós que nós realmente temos essa tristeza por termos cometido. E isso fala forte em que Deus habita dentro de nós, mesmo no momento em que nós pecamos. Mas se você peca e esse pecado não te traz repulsa e nem tristeza, então você não nasceu de novo.
Se pecar para você, não, irmão, vamos pecar hoje, amanhã, pede perdão, te ajoelha, fala para Deus, olha para o céu, levanta a mão, já está perdoado. Se isso é a fala de um cristão, se isso é a fala de um homem, de uma mulher de Deus, então você nunca nasceu de novo. Porque o nascido da água e do Espírito, o nascido de novo, ele tem repulsa, irmãos. Ele tem tristeza pelo pecado. Ele se entristece porque ele reconhece que ele feriu o coração de Deus. Ele reconhece que ele entristeceu o Espírito Santo. Porque toda vez que você peca, toda vez que você comete esse tipo de delito, de ato, você vai afastando a presença de Deus aqui na terra de você. E a presença de Deus é a presença do Espírito Santo. Nós aprendemos que nós temos que ser casa de Deus e não casa de quem? Casa de Deus e não casa de quem? De demônios. Casa de demônios. Por que que é chamado casa de demônios? Porque você está dando precedentes, abrindo precedentes para a habitação de demônios dentro de você. Para você ser habitado por demônios. Então, se realmente você não tem repulsa, tristeza pelo pecado, irmãos, não houve novo nascimento. Não houve. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 38, 18. E outro alguém abra sua Bíblia no livro de Ezequiel 36, 31. Por favor. Quem achou o Salmo 38, 18, fica de pé e lê para a igreja. Salmo 38, 18, por favor. Esse é o 18. Repita aí novamente, irmão. Eu acaba aí. Então veja bem o que isso é Salmo de Davi, não é isso? Salmo de Davi. Repita aí. Eu declarei a minha iniquidade. É isso? O meu pecado. E afligir-me, vou me afligir por causa do meu pecado. Davi reconhecendo o pecado, e o pecado trouxe repulsa e tristeza para ele, arrependimento, por isso ele disse: eu vou afligir o meu corpo por causa do meu pecado, a minha alma por causa do meu pecado. Você está entendendo? Lembra do que eu falei para vocês a respeito da reforma protestante, quando Martinho Lutero ainda era um estudante lá para ser padre, né, para ser tudo aquilo, que quando eles se reuniam para pregar, para falar da palavra, ele examinava a palavra e ele percebia que tinha alguma coisa errada todo o tempo. Todo o tempo tinha alguma coisa ali que não batia. E aquilo estava incomodando a ele, por isso que houve a reforma protestante, porque ele levantou essa reforma. Mas cada quarto de cada estudante naquela época, cada quarto em cima da sua cama, tinha um chicote. Sabe por quê? Porque toda vez que a vontade da carne vinha neles, eles tinham que afligir o corpo. Eles tiravam a roupa, a costa deixavam até aqui, se ajoelhavam e se afligiam, até sangrar.
batendo na carne. Morre, carne, morre. Morre, carne, morre. Morre, não dei lugar, não vou dar lugar. Vocês estão entendendo? Então, eu não vou mandar você colocar esse chicote na sua casa. Mas eu mesmo, quando você pecar, você pode vir que eu mesmo te lambo com o chicote. Ungido. Então, irmãos, quem achou Ezequiel 36, 31, fica de pé e lê para a igreja. Cadê? Ezequiel 36, 31. Repete aí de novo, irmã. Olha aí. Irmãos, a repulsa e tristeza pelo pecado também precisa estar presente no ato do arrependimento. Se você diz que se arrepende, mas você continua vivendo, você não nasceu. Você precisa ter ódio do pecado. Você precisa ter raiva do pecado. Você precisa realmente ter uma repulsa, tristeza pelo pecado. Você não pode ter amor, você não pode ter paixão, misericórdia do pecado. Ao contrário, isso não pode fazer parte mais da tua vida. Então, automaticamente, você realmente precisa estar presente. A repulsa, a tristeza pelo pecado precisa estar presente no ato do arrependimento. No texto que nós lemos do salmista Davi, ele sentiu profunda tristeza pelo pecado. Ele sentiu tristeza, porque Deus levantou Davi, irmãos. Deus ungiu Davi. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. E então, irmão, quando ele pecou, isso primeiro mostrou para ele que ele é homem. E que como homem está sujeito às mesmas paixões, aos mesmos erros, ao pecado. Mas o interessante disso é que ele pecou, reconheceu o seu pecado, e diz a Bíblia no Salmo 38, que ele teve tristeza pelo pecado. A alma dele, ele afligiu a alma, ele chorou, ele clamou, ele pediu compaixão, misericórdia. Ele entendeu que no ato do arrependimento precisava ter realmente essa repulsa. Agora tem gente que peca de manhã, de tarde, de noite, isso não dói. Peca de manhã, de tarde, de noite, semana inteira, isso não dói, não traz tristeza alguma, mas é cristão. Não estou dizendo que aqui ninguém tem direito de pecar, nós vamos viver pecando, nós somos pecadores, mas pecadores redimidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O pecado na nossa vida sempre vai ter, mas principalmente tem que ser por acidente. Pecou, reconheceu, pediu perdão, vem a consequência, mas você não viveu no pecado, não se lambuzou, não continuou, não deu continuidade, você pediu perdão, e a Bíblia diz em Provérbios 28:13, que todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Preste bem atenção, confessar e deixar.
Não é fazer como na igreja, e chega lá na casinha, o homem está lá dentro, vim confessar meu pecado. Fale, meu filho, aconteceu isso. Você vai para casa, você vai rezar 200 Ave Maria, 500 Pai Nosso, 800 Salve Rainha, para que os teus pecados sejam perdoados. É assim ou não é? Você nunca foi no confessionário? Já fui, né, André? Já foi no confessionário da igreja? Aqui a gente costuma dizer que tem uma sala fria, né? Mas a nossa ainda não está fria. Mas o que eu estou dizendo para você, irmão? Davi sentiu profunda tristeza pelo pecado. Então um cristão que ainda não sente nojo e tristeza quando peca, ainda não provou da verdadeira experiência do novo nascimento. Tem coisas que eu ouço de tanta gente, irmão, eu só faço mas o Espírito está discernindo dentro de mim. Irmão, eu não tenho o dom da palavra, eu já disse para você, eu não tenho o dom de muita coisa, mas do discernimento eu tenho. Eu nem quis esse dom, eu acho que é o dom que ninguém nem quer. Porque tem gente que só quer ser, me dá o dom da palavra, me dá o dom da palavra, que quer ser boca de Deus, palavra. Eu disse, Deus, me dá o dom, eu me deu do discernimento. Então quando eu estou conversando contigo, o Espírito já está discernindo o teu coração para mim. Então preste bem atenção, irmão. O que eu escrevi no meu esboço? Um cristão que ainda não sente nojo e tristeza quando peca, ainda não provou da verdadeira experiência do novo nascimento. E eu coloquei uma pergunta aqui para você levar para você ficar perguntando depois. Você já teve a experiência de sentir tristeza ou nojo do pecado? O pecado já te levou para o quarto para você chorar, gritar, clamar? O pecado já trouxe dor para você, repulsa, tristeza realmente? Se isso aconteceu, você está no caminho certo. Mas se isso não aconteceu, tu precisa se converter. Pessoas que não sentem nojo e nem repulsa, tristeza por causa do pecado, é normal na vida dela, ainda não experimentou realmente do novo nascimento e precisa imediatamente se converter a Cristo. Imediatamente precisa entregar a vida para Cristo. Irmãos, quantas pessoas não estão dentro das igrejas? Quantos homens, mulheres estão no altar de Deus, estão trabalhando para Deus, mas literalmente ainda não sentiram o poder do novo nascimento na sua vida. Preste bem atenção que eu estou dizendo para você que pecar, sempre haverá o pecado em nós. Mas não porque nós queremos, é porque é acidental. E se você começa a maquinar na sua mente que você vai pecar, vou amar, porque o pecado nasce primeiro aqui. Você primeiro projeta ele aqui. E aquela pessoa que diz assim, rapaz, quando eu pegar aquela mulher, eu imagino aquela mulher assim, eu imagino aquele homem assim, meu Deus, eu sentado num restaurante comendo carne com ele, depois eu já me vejo assim no lugar tal, e assim, nasce aqui primeiro o pecado, depois ele é consumado no local. Mas ele já nasceu, já está todo programado dentro de nós. É assim ou não é? Não balança a cabeça vocês, né? Mas é assim mesmo, irmãos. Ninguém peca logo porque eu vou sair nessa porta e pequei. Pô, não, pecado você vai programar ele. Você vai preparar ele. Amém?
Você vai preparar ele. Tudo direitinho, bonitinho. Aí depois você só consuma ele. Irmãos, vocês já viram um pedaço de papelão? Olhe para mim. Vocês já viram um papelão? O papelão, para ele chegar naquele nível de papelão, ele é prensado, né? Várias camadas ali. É ou não é? Mas você consegue tirar camada por camada do papelão? Então, quando há um pecado na vida de um homem, de uma mulher, pecado consumado na carne, você pega um pedaço de papelão e você faz assim, e me diga se saiu certinho. Vai ficar um pedaço desse mesmo. Mesma coisa é o pecado. Quando você liga carne com carne, você está marcando aquele lugar, aquela carne. Você pode até parar depois, pode nunca mais fazer, mas já ficou o rastro, ficou impregnado, carne com carne. Você está entendendo? Eu estou tentando fazer uma exegese para você aqui, uma conjecturação aqui, mas tem crianças, né? Então, irmãos, essa é a primeira evidência do novo nascimento, quando você tem repulsa e tristeza pelo pecado. A segunda evidência do novo nascimento é que aquele que é nascido de Deus, nascido de novo, tem o novo nascimento, ele tem fome e sede de Deus. Vou começar a estreitar aqui. Vou começar a estreitar o ensino. Tem fome e sede, pegue bem essa palavra. Quem é crente, quem é nascido de novo, tem o quê? Fome e sede de Deus. Vamos lá. Alguém abra a Bíblia comigo aí, no livro dos Salmos 42, versículo 1 e 2. E alguém abra em 1 Pedro 2, 22. Salmo 42, 1 e 2, e lá atrás, 1 Pedro 2, 22. Quem achou Salmo 42, fica de pé e lê o verso 1 e o verso 2 do Salmo 42. Quem achou? Glória a Deus. Salmo 42, verso 1 e 2, irmão. Obrigado, meu irmão. Olha aí. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim também, ó Deus, eu tenho sede de ti. Eu anseio por ti. Irmãos, entendam isso. É impossível, vou falar o que eu disse no início, é impossível nós nos direcionarmos a um cristianismo barato, a um cristianismo de cisterna. O salmista está dizendo que assim como a corça, ela anseia, correndo, querendo chegar na corrente de águas para beber água, tendo sede de Deus, sede da água, perdão. Assim também é um cristão na presença de Deus. Aquele que é nascido de novo, ele tem sede de Deus, ele anseia por Deus, ele quer estar na presença de Deus, ele quer estar na casa de Deus, ele ama fazer a obra de Deus.
É impossível alguém que nasceu de novo não ter prazer na casa de Deus, nas coisas de Deus. É impossível alguém que diz que nasceu da água e do Espírito não ter sede de beber da fonte que jorra para a vida eterna. Não tem como, é inaceitável isso. É impossível eu me denominar um crente, um cristão, um filho de Deus, como está lá no livro de 1 João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, como é que nós estamos hoje no cristianismo de cisterna, em que tudo é aceito, em que tudo pode, em que tudo se deve. Não, eu como pastor não posso aceitar isso da igreja que eu pastorei. Eu como homem de Deus, que Deus levantou nessa terra, pela misericórdia de Deus, até o dia em que Ele achar que deve, eu não posso negligenciar isso. Se nós somos cristãos, nós precisamos ter sede de Deus. Se eu nasci novamente, se eu entreguei a minha vida para Cristo, se eu dobrei os meus joelhos, se eu me arrependi dos meus pecados, se eu tenho repulso e tristeza pelo pecado, então agora o meu papel é ter sede de Deus, para minha alma, para minha vida. Aleluia, aleluia. O que está no livro de 1 Pedro 2, 22, irmãos? Primeiro livro de Pedro, o apóstolo, 2, 22. 1 Pedro. O qual não cometeu pecado, se achou engano. Quem é que não cometeu pecado? Ele mesmo. Ainda que o homem cascaviou tudo para encontrar uma falha, irmão, é que nem o homem tentando encontrar falha na Bíblia. Não vai encontrar nunca. Porque a Bíblia foi escrita por mãos de homens, mas inspirada por Deus. E o homem só escreveu o que Deus mandou. Então, no livro de 1 Pedro 2, 22, está errada essa leitura, né? Então, ou eu escrevi errado. Eu acho que aqui está 1 Pedro, mas o texto que eu quero, eu acho que eu só coloquei errado. O texto que eu quero é o texto que fala sobre as crianças recém-nascidas, que elas têm fome, desejo de se alimentar do leite, não é isso? Está aí em Pedro. Agora eu quero ver os teólogos encontrarem. Não sei se é 2 2:22. Não é lá também não? Então eu escrevi errado agora e me perdi aqui, né? Então, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, então de fato, quando o homem passa pela experiência do novo nascimento, ele passa a desejar pelas coisas de Deus. Irmão, tentem entender a minha mente. Eu não sou Deus, amém? Mas pensem que eu sou Deus agora. A divindade. E a divindade está dizendo assim para a igreja. É 2:2. Como é que está aí? Isso.
É 2:2, não é 1 Pedro 2:22. Eu botei mais um 2, né? Isso. Então olhem aqui. Aí a divindade diz, literalmente, que aqueles que são nascidos de novo, nascidos de Deus, dele, de mim, necessitam ou precisam desejar, ter desejo pelas coisas de Deus. Sim ou não? Como pode alguém nascer de novo e não ter desejo das coisas de Deus? Pastor, vai ter vigília, pastor? Pastor, estou com uma sede, uma fome de vigília. Vai ter encontro, pastor, estou com uma sede, uma fome. O senhor não tem nem ideia da saudade que eu estou de fazer o encontro. Pastor, as células são que dia? Sexta e sábado, irmão. Meu Deus, pastor, eu estou explodindo. O desejo, o anseio de estar na célula, nas coisas de Deus. O que passar disso vem do maligno. Você está me entendendo? Então a divindade aqui está dizendo para vocês: se você é nascido da água e do Espírito, nascido de Deus, você precisa ter desejo pelas coisas de Deus. Precisa realmente, como a coça, correr, buscar pelas correntes de águas para saciar a sua sede, o teu desejo. Se você não tem isso, irmão, se você não tem isso, veja bem, eu não estou falando na questão de que quando você está doente, que você está cansado, né? Você está sem condições. Realmente, existem momentos assim, a gente sabe disso. Existem. Mas eu estou falando realmente de você estar puro e bem e não ter desejo, não querer. Às vezes porque houve um problema ali, rapidamente, uma situação aqui, uma situação ali, e isso aí tirou o teu desejo. Ao contrário, isso tem que queimar mais dentro de ti. Isso tem que incendiar mais dentro de ti. Você precisa querer mais. Agora é que eu quero mesmo, sabe por quê? Porque eu vou dobrar o meu joelho e Deus vai fazer a obra. Porque eu vou para a casa de Deus, eu vou para a célula, eu vou para o congresso. Amanhã tem as tabitas lá no Zumbi, não sei se as mulheres daqui vão, entendeu? Mas é as tabitas lá. Então, se você não tem sede por isso, você precisa ter uma reavaliação da sua vida para saber. E é impossível. Então, eu estou tratando com você hoje aqui dentro da doutrina, do ensinamento. Amém? Vejam bem, irmãos. Então, de fato, quando o homem passa pela experiência do novo nascimento, ele passa a desejar pelas coisas de Deus. Oração, meditação da palavra, desejo de participar dos cultos, de ter comunhão com os irmãos. Vejam bem, tem gente que não participa dos cultos, e só é 2 cultos. Imagina se nós fôssemos como a Deus e amor, que é 7 dias de culto. Aí você realmente ia provar que você é crente. Sim ou não? Porque só suporta realmente quem já passou pelo processo. 2 cultos, nós temos repulsa por um. Fico feliz de ver a igreja hoje assim, quarta-feira. Mudou muito a cara da igreja. Mudou muito a cara da igreja. Você não sabe quanto Deus se alegra de ver você na casa dele. Você teve tempo para tudo hoje. Se você não encontrasse tempo para Deus, pecado. Pecado. Que coisa linda, irmão, você estar aqui hoje. A igreja ultimamente, graças a Deus, nas quartas-feiras tem realmente estado muito frequente nos cultos, graças a Deus. Amém? Sabe que a gente não vai alcançar o público de domingo, porque realmente
Não vem todos, mas você, graças a Deus que tem chegado, tem somado para isso. Amém, irmãos? Então, desejo de participar dos cultos, comunhão com os irmãos, passam a ser motivo de alegria e de prazer. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Chame um irmão seu para comer lá na sua casa. Chame. Não tem problema se for ovo, salsicha, sulamba não. Mas convide, irmão. Às vezes eu fico esperando você me convidar para comer a famosa picanha, você ainda não me chamou. Coalhada, né? Tomar aquela coalhada. Amém. Faça aquele bolo, sabe? Aquele bolo daquele fornozão. Chame seu irmão, a sua irmã. Irmão, vem aqui em casa. Fiz um chazão aqui, chá de canela. Eu adoro chá de canela. Chá de canela, capim santo. Mas é aquele que o cachorro urina nele não, tá, irmão? Tem que ser. Chame, irmão. Irmão, isso é momento de mesa. Nós aprendemos no congresso. Isso é comunhão entre irmãos. Orar um pelo outro. Irmão, vamos comer aqui esse bodozão. Fiz uma caldeirada de bodó. Já deu até água na boca aí de gente. Eu estou aqui porque eu estou falando essas coisas, né? Que daqui a pouco, quem sabe, não chega um papelzinho aqui para mim, né? Sulamba não. Amém, irmãos? Estou descontraindo com você. Estou descontraindo com você para você entender isso. Então, no Salmo 42, verso 2, o salmista ele declara: minha alma tem sede de Deus. Esta sede de Deus, irmãos, tem que estar presente na vida de todo homem que realmente passou pela experiência do novo nascimento. Sede de Deus. Sede de Deus. Meu Deus, eu não consigo passar um dia sem ler a palavra, sem falar com meu Deus e meu Deus falar comigo através da sua palavra. Eu não consigo parar de pensar na minha célula, pensar no meu grupo, pensar na rede de homens que vai ter sábado. Os homens, vocês têm sede de Deus. Sábado, rede de homens. Amém? Pastor Benerrim vai estar aqui. Então, irmãos, a minha alma tem sede de Deus. Esta sede tem que estar presente na vida de todo homem que realmente passou pela experiência do novo nascimento. Irmão, eu tenho outra pergunta para fazer para você. Qual o segredo para não perdermos o desejo pela presença de Deus? Qual é o segredo? Qual é o segredo para que eu não perca o desejo pela presença de Deus? Pense. Se você não conseguir, ore e peça ajuda aos universitários. Você está entendendo? Ore. Mas existe segredo. Oração, adoração, leitura da palavra. Aleluia. Isso vai fazer você estar mais perto de Deus todo momento. Terceira e última evidência. Deu fome em vocês que eu fui falar dessas coisas, né? Terceira evidência
de um nascido do Espírito, da água, um nascido de novo, é que essa pessoa tem certeza da sua salvação. Tem gente enganada aí. Tem crente cristão literalmente enganado, pessoas literalmente enganadas. Ah, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. Opa! Cuidado com o que você fala. Não fale só para me saber que você diz estar salvo. Você precisa ter essa convicção dentro de você. Porque eu não tenho o poder de te levar para o céu. O que vai te dar esse passaporte para a eternidade com o Senhor é a certeza e a convicção. Eu vou mostrar para você que se você tiver certeza realmente no seu coração, tiver essa convicção no seu coração de que você é uma pessoa salva, então por que você não pede para Deus, Senhor, se quiser me levar hoje, pode me levar. Para mim, Senhor, está ótimo, eu estou ansiando em te conhecer no céu. Fale para Deus, Senhor, me mata. Senhor, pode tirar minha vida, acabou, eu estou satisfeito. Diga para Deus. Eu tenho certeza da minha salvação. Hoje eu quero estar contigo no paraíso. Acabou, Senhor, chega, diga isso para Deus. Conversa, irmão, quer ir para o shopping, rapaz. Hein? Talvez a tua mente começou a pedir isso e tu já disse, para agora. Aleluia. 1 João capítulo 3, versículo 14. Vamos lá. O outro abre em Romanos 8, 16. Vamos por ordem, tá, irmão? Romanos primeiro, depois vem Filipenses 1, 21, 23, e depois vem 1 João 3, 14. Romanos 8, 16, Filipenses 1, 21 até o 23 e 1 João 3, 14. Quem achou Romanos 8, 16, fica de pé, dá glória a Deus e lê para a igreja. Romanos 8, 16. Pode ler em alta voz, irmão. 8, 16 de Romanos. Tá bom. O próprio Espírito. Olha aí. Certeza da salvação. O próprio Espírito testemunha do Espírito que somos filhos de Deus. Próximo, Filipenses capítulo 1, versículo 21 até o 23. Da glória. O que ele falou aí, o apóstolo? Porque tenho desejo de quê? Tenho desejo de partir, de estar com... Por que o apóstolo tinha desejo de partir, de estar com Cristo? Hã? Muito melhor, porque ele tinha certeza de quê? Que ele era um homem salvo. Porque ele teve repulso pelo pecado, ele teve tristeza pelo pecado, ele aceitou a Jesus, ele viveu uma vida realmente
com Cristo, e agora ele disse: o viver para mim é Cristo. Eu tenho desejo de partir para estar com Cristo. E você? Pastor, eu já preguei tanto evangelho, pastor, isso aqui para mim já tenho repulsa dessa vida, pastor, que se Jesus agora, Jesus me leva, Jesus agora, que eu quero ser recebido no céu agora, eu tenho coragem? Pega a visão. Pega a visão. Eu estou tratando com você sobre o novo nascimento. Quem é nascido de novo, independente de se é hoje ou é daqui a 100 anos, irmão, ele está tranquilo esperando Cristo. Oh, glória! Quem é nascido, quem entregou a sua vida para Jesus, independente se vai ser hoje ou amanhã, Jesus vem me buscar, Jesus diz: meu filho, ainda não acabei a obra na tua vida, vai ficando aí. Eu sei que o teu desejo é vir, mas ainda não chegou o teu tempo, a tua casa ainda não aprontou. Mas tu tem convicção e certeza dentro de você que Jesus é Senhor da tua vida. Convicção da tua salvação. Quem achou 1 João 3,14? Pode ler. Repete de novo. Nós sabemos. Olha aí. Que coisa linda, né? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Se não há amor no seu coração e no meu coração pelo próximo, então nós não saímos da morte para a vida. Nós continuamos na morte. Amém? Então, sem dúvida nenhuma, irmãos, a maior bênção que um cristão pode receber nessa vida é a certeza de sua salvação. Não, tu não vai levar prata, tu não vai levar ouro, tu não vai levar relógio, tu não vai levar o carro, tu não vai levar casa, tu não vai levar nada. Mas a maior certeza que você pode ter nessa vida é a certeza da sua salvação. E a Bíblia, ela diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que somos filhos de Deus. Então nós lemos que João tinha certeza que já havia passado da morte para a vida. Está lá em 1 João 3,14. E Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele também desejava partir e estar com Cristo. Por quê, pastor? Certeza da sua salvação. Certeza da sua salvação. Então, era muito melhor do que viver nesse mundo. Uma pergunta para nós concluirmos aqui. Se a Bíblia nos ensina que podemos ter a certeza da salvação, por que muitos cristãos têm dúvida de sua salvação? Sabe por quê? Porque tem medo de morrer. E se tu não morre para ter vida, tu continua na morte. Mas se tu morre para ter vida, isso vai trazer o quê? Amor pelo teu próximo, amor pelo teu irmão. Significa que tu saiu da morte para a vida. Porque quem ama é cheio de vida. Mas quem não ama, quem não tem prazer na vida de ninguém, continua preso na morte. E Paulo estava dizendo o quê? Que ele tinha desejo de estar com Cristo. Desejo. E nós, irmãos,
vocês que já nasceram de novo. Como é que está essa obra? Queima dentro de vocês. Essa certeza queima dentro de vocês. Vocês estão bem com Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Enquanto você estiver nessa terra, você vai ter problema. Enquanto você estiver nessa terra, você vai ter luta, tribulação. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. O Senhor, quando chamou Josué, disse: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. O que foi que eu disse? Por que que Deus escolheu Josué? Porque Josué estava junto do seu pastor. Josué servia com o seu pastor. Josué amava estar junto do seu pastor, de estar presente na vida do seu pastor, da sua pastora, do seu líder. Pastor, o senhor está pregando agora sobre honra? Não. Isso é demonstração de certeza, de convicção. Por isso que quando Deus tirou Moisés de cena, não tinha outra pessoa, pela lógica, que Deus pudesse colocar que não fosse Josué. Por quê? Porque foi um homem que serviu com Moisés lado a lado. Ser forte e corajoso. Você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem que ter convicção realmente de quem é Cristo na tua vida, irmão. Não adianta você estar hoje aqui, sair daqui, não tem importância nenhuma mais as horas, pelo amor de Deus. Você é crente aqui, tem que ser na sua casa, no seu trabalho, onde for. Eu repito, pecar tem que ser por acidente. Aconteceu, vai automaticamente, pede perdão a Deus, se redime diante de Deus, porque você está sujeito a isso. Você é homem, amém? Mas não negocie a sua salvação. Se você nasceu de novo, você tem que ter fome e sede de Deus. Fome e sede, prazer de estar nas coisas de Deus, na casa de Deus. Ansiar, vai chegando isso, oh meu Deus, está chegando, no dia tal vai acontecer isso, oh meu Deus do céu, você tem que ter sede. Isso não pode ser dor na tua vida. Não pode. Isso tem que ser alegria, regozijo na tua alma. Amém? Quantos entenderam isso? Eu quero que você fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Olhe para mim aqui, irmãos. Jesus disse a Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E é uma grande verdade. Muita gente aí achando que vai morar no céu e não vai. Pode, mas não vai porque não viveu como Nicodemos. Não entendeu o que Nicodemos passou a entender. Muitos tiveram o mesmo pensamento e tem até hoje como de Nicodemos: Senhor, eu vim aqui contigo porque eu estou com a mente está meio abalada. Como é que pode eu ouvir isso aqui? Tem que nascer de novo. Como é que é isso? Eu estou um coroa já, como é que eu vou voltar lá na barriga da minha mãe? Jesus disse para ele: eu não estou falando desse nascimento. Eu estou falando de um novo nascimento que vem da água e do Espírito, ou seja, arrependimento. Arrependimento. Você não vai voltar ao ventre da sua mãe. Não é isso. Você vai se arrepender dos pecados, da vida de pecado, da vida de erros, da vida em que realmente até hoje não trouxe progresso algum para aqueles que vivem. E hoje você precisa se arrepender. Irmão, você pode passar uma vida inteira dentro de um templo como esse e ir para o inferno. Amém?
Amém? É um direito seu ir para o inferno. Como eu falei naquele dia, né, sobre o homem tatuado lá, dançando. Diz que foi para o inferno por causa das tatuagens. Aí cai aquela, puf, quando ele olha, olha, irmã, veio para o inferno por causa dos cílios. Tem nada a ver, né, irmão? Ninguém está pregando isso. Mas é para você ver que às vezes a gente está anos e anos peregrinando, fazendo um trabalho, e no final da vida a gente ainda vai para o inferno. Por quê? Porque nós achávamos uma coisa e na realidade aquilo que nós estávamos achando não tinha sentido nenhum para a vida. Amém? Você quer morar no céu, irmão? Nasça de novo. Mantenha o seu novo nascimento de novo. Porque senão vai ser só pó que vai voltar para o pó, osso que vai se transformar tudo no pó. A tua alma desce o inferno, o teu espírito volta para Deus, que é o fôlego de vida que está dentro de você. Se arrependa. Mantenha-se firme na presença de Deus. Seja como a corça, anseie pela corrente de